Olá, turminha. Bom dia. Vamos iniciar a nossa explicação do conteúdo lá na página 281, tá bom? É a continuidade do exercício onde vocês vão ter revisões de conteúdos que já estudaram em ciências, tá bom? Em português, vocês verão exercícios no livro de produção textual. Só que não está disponível no sistema Farias Brito os exercícios do livro de produção textual, certo? Então, vocês farão em casa, quando terminarem, envia para a escola para que eu corrija esse caderno. Então, vamos iniciar o nosso exercício do dia, tá? Vamos ler aqui, falando sobre a carnaúba, que é essa palmeira aqui, que é utilizada praticamente em todas as partes dessa árvore. Bora lá. Se a gente já fez, vamos revisar mais um tempo, né? Mais algumas vezes aqui. A carnaúba, também conhecida como carnaúbeira ou carnaíba, é uma palmeira da região do Nordeste do Brasil. É a árvore símbolo do estado do Ceará, conhecida como árvore da vida, pois o ser humano pode utilizá-la em diversas aplicações. As raízes têm uso medicinal. Os frutos podem ser usados na fabricação de rações para animais, pois são muito nutritivos. Do tronco é obtida madeira de alta qualidade para fazer móveis e construções. As palhas servem para a produção artesanal, adubação do solo e extração de cera de carnaúba. A cera de carnaúba é usada em fabricação de cosméticos, cápsulas de remédios, alimentos, ceras polidoras de piso e produtos lubrificantes. Uau, quanta coisa, né? Pode ser aproveitado nessa planta. Praticamente toda ela conseguimos aproveitar, certo? Então, de acordo com esse texto que a gente acabou de ler, a carnaúba é usada na construção, na alimentação, na produção artesanal e na produção industrial. Agora vamos responder as seguintes perguntinhas. Letra A. Escreva qual parte da carnaúba é usada na produção artesanal. Primeiro vem a palha, isso mesmo. E na alimentação de animais? Os frutos. E na construção? O tronco, exatamente. Então, na letra B, quais produtos industrializados são produzidos com a cera de carnaúba extraída das palhas? Então, cosméticos, cápsulas de remédios, alimentos, ceras polidoras de piso e produtos lubrificantes. No 7, pesquise e escreva 5 outros materiais de origem vegetal que você utiliza ou consome. Então, aqui vocês farão uma pesquisa em casa, certo? Quem está em casa e vai fazer aqui, colocar tudo direitinho o que vocês pesquisaram, tá certo? Quem está em classe vai fazer com tia Janine amanhã. O 8º, qual é a diferença entre materiais naturais e materiais artificiais? Vamos explicar como eles são produzidos. Então, os materiais naturais são aqueles que são retirados da natureza, certo? E podem ser obtidos das plantas, dos animais, do solo, das rochas. Já os artificiais não são encontrados prontos na natureza. São aqueles que são produzidos por meio da transformação dos materiais naturais. Por exemplo, tem muitos materiais artificiais, como o plástico. O plástico ele é feito de um material natural, que é o petróleo, certo? Que fica lá embaixo do subsolo da Terra. Então, consequentemente, ele é natural. Mas para formar outro tipo de material, ele se torna um produto artificial, certo? Que é feito na indústria, os plásticos, né? Alguns materiais ou muitos materiais feitos de plástico. O 9,
Complete o quadro com os nomes dos materiais representados pelas imagens. Então, temos aqui os materiais naturais e artificiais, tá? Temos o tronco, né? O tronco é feito de quê? Da madeira. Aqui, do que é feita a madeira? Papel, certo? Os cadernos, as folhas coloridas, tudo que é de papel, seja ele colorido ou branco. Já o látex, que é extraído, olha, das seringueiras, né? Que esse líquido esbranquiçento são retirados e eles são produzidos o quê? As borrachas, tá? Já a areia, do que se faz o material natural? Esse material natural, o vidro, né? Que a gente já estudou sobre isso. Já na página 283, vamos falar um pouco da tecnologia, o avanço da tecnologia. Por que falar da tecnologia? Porque a tecnologia, os produtos, os objetos são materiais, artificiais, não é isso? Então, a tecnologia é um conjunto de conhecimentos aplicados para criar algo novo, fazer algo de maneira diferente ou aperfeiçoar ferramentas e processos. Nesse 10º aqui, leia a evolução do automóvel, que no caso são os carros, tá? Então, os primeiros automóveis, que são os carros, surgiram mais ou menos lá em 1769, há séculos atrás, com o desenvolvimento do motor a vapor. Em 1807, né, 100 anos, mais de 100 anos após, apareceram os primeiros carros com motor de combustão interna, a gás combustível. E em 1885, alguns anos após, com o moderno motor a gasolina. Então, esse desenvolvimento permitiu que as pessoas cada vez mais se deslocassem com rapidez e conforto. Os carros movidos a energia elétrica apareceram no século XX. Apesar de apresentarem a vantagem de produzir menos poluição que os motores a gasolina ou etanol, como é o caso de hoje, né? Ele foi pouco aceito pela população em razão do alto custo. Então, as pessoas não usam tanto os carros movidos a energia elétrica porque o custo é caro. Então, optaram, né, pelo carro que pode ser movido a gasolina ou etanol, que no caso o etanol, vocês sabem que é um álcool, que o álcool vem de um recurso natural, que é a cana-de-açúcar. Lembram-se disso? Então, por isso as empresas ainda buscam viabilizar o acesso a essa tecnologia com estudos científicos que permitam melhorar seu custo-benefício. Até hoje em dia é muito difícil a gente ver, ou quase a gente não vê, né? Automóveis à base de energia elétrica, tá? É tudo, a maioria é gás natural, certo? Muitas pessoas estão se moldando a essa alternativa, mas a maioria ainda é gasolina e álcool, certo? Então aqui vocês estão vendo aqui algumas ilustrações, ó. A ilustração que representa um dos primeiros automóveis movido a vapor, construído pelos franceses. Aqui é conhecido como Benz, é o triciclo. Esse modelo de carro foi criado por Carl Benz em 1886. É considerado o primeiro carro movido a gasolina. Aqui embaixo já temos o Fusca, né? O tão conhecido Fusca. Esse carro da companhia alemã do Volkswagen foi um dos mais vendidos do mundo, o Fusca. Olha que legal. Foi lá de 1976, lá na Alemanha, essa imagem. E hoje em dia temos um carro elétrico, olha, tá vendo aqui? Em estação de carregamento lá no Japão. É mais provável ter no Japão do que aqui no Brasil mesmo, esse tipo de carro, certo? E eles como disse lá no texto, eles poluem menos, tá? Ou não poluem o ambiente.
ao contrário do carro que é movido a gasolina e álcool. Vamos lá, para as próximas páginas. Então, na letra A tecnologia implantada no automóvel facilitou o deslocamento das pessoas, modificou a função do automóvel ou utilizou as mesmas ferramentas de antigamente? Com certeza facilitou, né, o deslocamento da gente para ir para viajar, para ir para algum lugar, até no dia a dia, né, para ir para um supermercado ou ir para a escola. A gente precisa muito de um automóvel, seja carro ou moto, né? O ônibus, tem gente que se desloca a ônibus, enfim. Então, foi uma tecnologia que avançou em nosso favor. Na letra B, em 1885, os automóveis utilizavam motor a gasolina, que ainda hoje, né? Complete o quadro com as informações corretas sobre esses automóveis, sobre esse combustível, desculpa. Então, material natural. A gasolina aqui, o material natural dele vem do petróleo, certo? Que é o mesmo que tia Janine falou para vocês que é confeccionado os plásticos. O material artificial que foi criado a partir do petróleo é a gasolina. Então, o petróleo é o material natural e o material artificial que for feito em uma fábrica, né, é a gasolina, certo? Conseguiram entender? Então, a indústria automobilística, que é aquelas que fazem os carros, usa uma grande quantidade de material para construir carros. Então, lembram-se que a gente viu um esquema que na construção, como é que se faz os carros? Quais são os materiais que eles utilizam para fazer os carros? É apenas plástico? É apenas aço? Não, é muita coisa que eles utilizam, certo? Então aqui vocês vão marcar os materiais que são utilizados na fabricação de um automóvel. Usa borracha? Por exemplo, nas portas dos carros, vocês já viram algum material feito de borracha? Tem sim, muito bem. É feito de aço? Com certeza, certo? A maioria do. Eu acho que o material mais utilizado é o aço no carro. Depois vem o vidro, tá? E alguns materiais são feitos de plástico também, mas não é todos não. No 12º tem uma resposta um pouquinho mais extensa. Apesar dos benefícios, as convenções tecnológicas também trouxeram prejuízos para as pessoas? Claro que sim, né? Tudo tem um lado bom e um lado ruim. Agora vamos explicar essa resposta. Então, sim, se foi sim, por quê? Então, existem invenções como a televisão, que permite ver as notícias, né? Que chegue com mais rapidez às pessoas, a todas as informações. Então, a gente assiste televisão e a gente vê informações do outro lado do mundo, né? A nossa região, o que é que está acontecendo, nosso estado, nosso país. Mas também ele pode ser a causa do sedentarismo. O que é sedentarismo? As pessoas que não costumam fazer exercícios físicos. Eles optam a mais em ficar em casa, assistir televisão, do que fazer um exercício físico, o que prejudica a saúde das pessoas. Então, a gente tem que viver moderadamente. A gente é bom assistir, é bom jogar videogame, é bom mexer no celular, mas tem que ter aí um controle disso tudo, certo? Então, tem momento de brincar, tem momento de fazer exercícios físicos, tem momento de fazer atividade. Então, tudo deve ser planejado e tudo tem que ter um controle. Já o automóvel com motor a gasolina é outro exemplo. Ele ajuda muito na nossa locomoção, de um lugar, de sair para um lugar para ir para outro, não é verdade? Viajar, ir para a praia, ir para a casa da nossa avó, do nosso avô, da nossa mãe, que, por exemplo, a minha mãe, ela mora distante, em outra cidade, então eu preciso me locomover com transporte, né? Para chegar à casa dela. É ótimo isso, eu chego rápido. Porém, um dos que mais contribui para a poluição do ar é os carros, certo? Principalmente aqueles carros. Vocês já viram aqueles carros que soltam aquelas fumaças pretas, né, escuras, pelo escape? Então, aqueles são automóveis que mais prejudicam o meio ambiente.
polui demais o ar, tá? Então aí, tem lados bons e lados ruins. Então é isso que vocês não precisam citar todos esses exemplos aqui que Tia Janine falou, tá? Vocês podem usar o exemplo do carro, né, dos automóveis, ou da televisão, ou você pode usar qual a vantagem do computador, mas também qual é a desvantagem do computador, certo? Então, vocês podem usar outros meios. 13º. Observe as imagens e escreva o nome do objeto e do risco de acidente que ele pode causar. Temos aqui o quê? Uma tomada, né? Então, a tomada elétrica é perigosa? Claro que sim. Pode ocorrer risco de acidente? Pode sim. Que tipo de acidente? O choque elétrico. Então, deve ser manuseado com cuidado. Você não pode colocar o dedinho onde tem esse negócio de metal aqui. Tá vendo esse negócio de metal brilhante? Exatamente, é esse que dá o choque, tá? Então tem que ter bastante cuidado, porque a carga elétrica dentro de uma tomada é altíssima, pode levar à morte. Então é muito perigoso, certo? Aqui vocês estão vendo o quê? Um forno, né? Que também é uma assadeira quente que estão colocando no forno. Então, qual o risco que pode causar aqui? Queimadura intensa. Esse aí vocês não podem estar manuseando o forno, só os adultos mesmo. Aqui na tomada vocês devem prestar um pouquinho mais de atenção, certo? E ter um manuseio legal na hora desse material aqui, desse objeto. Nesse aqui vocês não podem ter acesso não, apenas os pais, tá? E aqui, desculpa, eu passei direto. Deixa eu voltar. Temos aqui os materiais de limpeza, né? Tia Janine, esses materiais de limpeza podem causar acidente? Claro. O primeiro é intoxicação, certo? Por, às vezes, quando a gente, por exemplo, quando eu estou lavando meu banheiro e coloco água sanitária e coloco um pouco em excesso, certo? A gente fica um pouco asfixiado por conta do cheiro, que é muito forte. Então, deve ter bastante cuidado, principalmente com animais também de animais domésticos que a gente cria em casa. Cachorro, gato, a gente tem que ter cuidado. Esses aerosóis que a gente usa também para matar insetos, é bastante perigoso também para animais. Eles podem ser asfixiados. Então, vocês devem manter eles distantes, certo? Enfim, todos esses produtos aqui ele podem causar intoxicação, além da irritação na pele. Tem gente que não usa esses produtos sem uma luva, né? Então tem que ser manuseado também de forma inteligente, tá bom? Para concluir, aqui vamos fazer juntos, né? Quem está presencialmente. Você já sofreu algum acidente doméstico? Aqui você vai explicar como aconteceu e o que você poderia ter feito para evitá-lo. Por exemplo, se você caiu na sua cozinha porque estava uma pocinha de água lá, que sem querer a mãe deixou cair, mas não limpou. Então, o que poderia ter feito? O que você poderia para ajudar a mãe para fazer? Pegar um pano, limpar, deixar enxuto, certo? No banheiro também é um lugar que pode causar muitos acidentes, então tem que ter bastante cuidado. Então, aí é uma resposta pessoal, tá certo? Espero que vocês tenham conseguido entender o assunto. Se não, volta esse vídeo lá no comecinho, tá? Para que você consiga realizar, entender e não restar nenhuma dúvida, tá certo? Um beijo para vocês. Até amanhã, quinta-feira. Lembrando que é o nosso encerramento, tá? Aqueles livros que não conseguimos concluir, depois, o ano que vem, a gente vai dar uma revisada, tá? Não fiquem preocupados, nem vocês, nem os pais de vocês, em relação a isso, tá certo? Um beijo, até amanhã. Será um momento muito legal, tá? Espero por todos vocês amanhã. Cheio de brincadeiras.